Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlan Julião, autor da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense do quarto trimestre de 2018, sobre o tema Fruto do Espírito, a verdadeira liberdade. Vamos para a nossa leitura diária? Gálatas, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aqueles que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu não sei se deu para perceber. Paulo deixa muito claro desde o início que nós fomos chamados para a liberdade. Logo, não combina ser cristão e ser escravo, ser cristão e ser prisioneiro. E aí, ele continua dizendo, nós não podemos ficar presos a uma série de regras, inclusive aquelas que visam agradar a Deus. Por quê? Porque como não somos perfeitos, nós não vamos agradar a Deus plenamente cumprindo essas regras. E não vamos também conseguir cumpri-las plenamente, mesmo que nós assim quiséssemos. E aí, ele deixa bem claro que a importância de uma vida cristã é uma vida no Espírito. Já que nós recebemos o Espírito de Deus, que possamos viver caminhando na direção desse Espírito, na orientação desse Espírito. E como isso se dá? Com determinada evidência de frutos. E qual é o contrário disso? Viver uma vida de práticas religiosas que não nos impedem de fazer a maldade do nosso coração se manifestar em forma de ações pecaminosas contra nós, contra Deus e contra o próximo. E aí ele deixa muito claro que quem pertence a Jesus Cristo já crucificou a sua carne com as suas paixões. Temos sim a carne com as paixões, mas isso é passado. Estamos mortos para isso. Nós nos consideramos mortos para isso, para vivermos uma nova vida para a glória de Deus. Certo? Paz.